Está no ar, no divã do Gicovat. Eu tratei de um tema, um assunto complicado que tinha a ver com incesto, a relação amorosa e sexual entre dois irmãos. E, na realidade, isto me trouxe a vontade de conversar um pouquinho mais, não tanto sobre o tema, apesar de que é um tema fascinante, mas sobre como as pessoas pensam sobre assuntos incomuns, assuntos raros, não é? A questão do incesto, ao contrário, é um universal. Existe proibição de certas relações matrimoniais e sexuais entre pessoas, não obrigatoriamente também consanguíneas, em todas as culturas e civilizações conhecidas. É um universal da cultura, apesar de ser... É um universal em todas as culturas, apesar de não ser um assunto da biologia. Então, é um ponto de fronteira entre biologia e cultura. E por isso mesmo, algumas dessas proibições, as que chegam, por exemplo, para a nossa sociedade, são muito profundas, muito sólidas, muito intensas e provocam mesmo uma certa aversão à ideia de relação sexual com alguma dessas figuras incestuosas. Apesar de que, se existem as proibições, é porque existe o desejo. E em todos os casos em que existe a proibição, de vez em quando existem transgressões dessas proibições, né? A mais comum na nossa sociedade, no nosso meio, são justamente aquelas relações que envolvem o pai e, eventualmente, com uma filha pré-adolescente ou adolescente. Uma situação que em área rural é bastante comum. A relação entre irmãos é muito menos frequente no nosso meio. E esse caso que apareceu como e-mail na semana passada é um caso incomum e, como tal, tem que ser tratado. A gente não deve... imediatamente, diante de uma situação não usual, tratar de fazer o uso das normas e das regras que a gente tem como sistema para pensar. Ou seja, a gente tem que tentar fazer aquilo que o Sócrates, filósofo grego, adorava fazer, que é realmente se colocar como uma pessoa que não sabe diante do inesperado, se colocar como uma pessoa que pretende aprender a partir da experiência, aprender justamente por não ter opinião definida. Toda pessoa que tem já a opinião própria e bem montada é uma pessoa que, na verdade, já tem a resposta para todos os dilemas que vão aparecendo. E o fato de ter essa resposta para os dilemas que vão aparecendo faz com que a pessoa não tenha a capacidade de aprender. Ela apenas decodifica tudo que de novo aparece, mesmo situações incomuns, de acordo com o seu sistema de pensamento. Então, quando o Sócrates dizia, só sei que eu nada sei, ele não estava brincando nem dizendo que ele sabe muito, tanto que ele sabe que até ele sabe que ele não sabe quase nada. Não é isso, não. É assim, para poder vir a saber, o indivíduo tem que se colocar como um aprendiz, tem que se colocar como alguém que realmente não sabe nada e tentar realmente se colocar como alguém que vai pela primeira vez, olhar aquele assunto, aquele tema. Justamente este caso que eu tratei, que era um de dois irmãos que tem uma relação amorosa e não só sexual, coisa muito mais rara, porque só relação sexual entre irmãos existe com uma certa frequência, na verdade corresponde a uma dessas situações raras nas quais a gente deveria se colocar como de uma maneira não crítica, quer dizer, com o peito aberto, tentar entender a situação e não julgar. E também não colocar a coisa em termos de normal ou patológico, porque hoje se usa muito esse sistema de julgamento médico como uma forma indireta de fazer julgamento moral. Não é bom isso, não é? Eu penso que realmente o bacana é a gente conseguir se colocar como o Sócrates, ou seja, vamos olhar o fato, vamos olhar o caso, cada caso é um caso e vamos tentar fazer uma avaliação de mente aberta, não preconceituosa diante da inovação. Temos aqui já o nosso primeiro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? É José. José, de onde você fala e qual é o problema? Eu falo de São Paulo, capital. Pois não. Eu estou passando por um processo de separação e eu tenho sentido muita culpa. Culpa de tudo da relação entre
antiga da relação. Ô, José, Filhos. José, tem rádio ligado aí? Tem. Né? Se você puder abaixar. Porque... Desculpa. Então. E essa dificuldade que a gente tem em trabalhar esse tipo de culpa, né, está incomodando profundamente. É uma tristeza muito grande, é uma passagem que eu sinto que está demorando mais de 2 anos. José é casado há quanto tempo? 27. 27 anos. De casado, né? Isso. E a separação se dá por quê? Aconteceu por coisas da vida. Eu estava praticando uma ginástica e aí eu conheci uma pessoa e aí me separei em 10 dias. Foi uma paixão, uma coisa assim de paixão e continuo com essa pessoa até hoje. Sim. E já se separou e continua sentindo culpa? Exatamente. E a sua ex-mulher faz coisas para você sentir esta culpa ou não? Eu acho que é uma cobrança muito grande. Eu acho que o poder da mãe, né, agregar os filhos e cobrar algumas coisas, eu acho que ela usa as crianças até para estragar alguma possível relação com os filhos, né? E apesar de ter filhos grandes, 25, 23 e 20. Né? E eles se colocaram contra a separação? Ou a favor da mãe? Os meninos ficaram mais na ponta da estrada, mas a menina com certeza teve... Se sentiu também traída, como a mãe. Né? Muito, 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 muito. Uma coisa, acho que pior do que a mãe, eu acho que ela está assumindo o papel. É assim mesmo. Infelizmente é assim e é muito triste que seja assim, porque a relação da menina com o pai costuma ser muito forte mesmo, né? E quando o pai eventualmente se afasta da mãe, parece que se afasta da mãe e dela ao mesmo tempo. Eles conhecem a sua nova companheira? Conhece. E tem uma relação boa com ela ou não? De cumprimento, educado. Não tem uma relação afetiva. Aliás, a relação afetiva parece que deu um break total, né? Parou sem conseguir resgatar isso, né? Que também incomoda muito. O que mais lhe incomoda? A culpa em relação à sua ex-mulher ou esse problema com os filhos? Com os filhos. Com os filhos, né? Então, e eles estão numa idade em que eles talvez pudessem entender melhor. O relacionamento conjugal seu era bom? Era bom, nunca tivemos nenhuma... Foi assim, claro que como todo relacionamento, a gente tem altos e baixos, temos momentos mais de crise ou não, mas a gente estava num momento talvez um pouco mais distante e aí apareceu e aconteceu. Sim. E os filhos, mesmo nessa idade que estão, têm dificuldade de entender isso, né? Provavelmente porque ficam solidários com a mãe. Dificuldade de entender isso, né? Na verdade, eu não sei se eles não querem entender isso ou se eles realmente querem alguma coisa a mais. Por exemplo? Por exemplo, até uma iniciativa de retorno ou alguma coisa assim que me fere, eu não sei, viu? Eu não sei. A impressão que me dá, pela experiência que eu tenho nessas histórias, é que há provavelmente uma certa pressão da mãe, sim, né? E que essa pressão faz com que eles tentem e se tornem solidários a ela. A menina não precisa nem ser pressionada. A menina, eu acho que tem um problema direto com você por se sentir igualmente abandonada ou atraída. Mas os meninos provavelmente são solidários à mãe, mas por pressão dela, né? E, na realidade, se você tiver um pouquinho de paciência, eu acho que com o passar do tempo, isso se reconstrói ou melhora, pelo menos um pouco, a relação com os filhos, né? Principalmente se a sua ex-mulher não se sentir tão aborrecida. Agora, a culpa é que não cabe, viu? Porque nessas coisas a vida é assim mesmo, né? A gente tem momentos em que podem surgir certos envolvimentos e também não é o caso de você fugir do envolvimento. Eu acho que é legal você ter peitado a nova relação e lamento que isso traga sempre alguns prejuízos para as pessoas. No caso dos filhos, certamente também tem muito
a ver com o fato de que eles não têm nenhum interesse mesmo com a separação conjugal, né? A separação conjugal não é do interesse deles. Então, eles às vezes se colocam também meio firmemente contra, porque os interesses deles também estão sendo prejudicados. Então, cada um está, de alguma maneira, cuidando do seu. É legítimo o seu direito de cuidar também do seu futuro e daquilo que seja a sua satisfação maior. Eu agradeço a sua participação e vamos agora a um e-mail que chegou ao longo da semana, que é o seguinte: sou Fátima, de São Paulo. Há 2 anos passei por um estresse muito forte e uma noite acordei com um zumbido horrível no ouvido que permanece até hoje. Quando tenho um dia mais cansativo, ele piora e fica mais forte. Já fiz vários exames e não chegam a nenhum diagnóstico, mas eu sei que ele é real. O senhor sabe se isso tem cura ou qual pode ser o tratamento? Então, Fátima, o que eu posso dizer é o seguinte. Uma vez eu tinha um cliente que tinha um zumbido no ouvido muito forte, porque o zumbido é variável de intensidade, e às vezes ele pode ser realmente perturbador da tranquilidade, do sossego da pessoa. Aí quase sempre, quando ele é contínuo e assim intenso, existe alguma causa orgânica. Mas na realidade, o zumbido, como regra, não tem nenhuma causa maior. Eu tinha um cliente que inclusive acabou indo para um grande especialista, um grande otorrino nos Estados Unidos, para tratar do tal do zumbido nele, e o americano disse a ele o seguinte, o médico americano: zumbido no ouvido é grave, porque não é nada e não tem cura. Ou seja, é muito difícil da gente conseguir se livrar disso, mesmo não tendo nenhuma causa orgânica. Não existe tratamento e, na realidade, não tem cura, mas também o que eu acho que mais ajuda é a gente desencanar dele. Quer dizer, eu acho que eu tenho até um zumbidinho no ouvido, mas eu finjo que eu não tenho. Quer dizer, eu não levo em conta, eu só tenho zumbido no ouvido quando eu lembro que eu tenho zumbido no ouvido. Quando eu não penso no assunto do zumbido, o zumbido vai embora e aí eu fico sossegado. De maneira que a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: se você conseguir não se encanar muito, não se preocupar demais, eu acho que é a melhor forma de você realmente conseguir se livrar desse zumbido, pelo menos do zumbido permanente, que vai só reaparecer de vez em quando você prestar atenção nele, ou quando talvez você estiver um pouco mais tensa, mais cansada, e aí ele pode realmente ficar um pouquinho mais forte. Mas nada de tão grave, e nada para se preocupar também. É apenas mais um aborrecimento que deriva do fato da gente estar vivo. Temos agora mais um ouvinte no telefone ao vivo. Seu nome, por favor? César. César, qual é o problema? De onde você fala e qual é o problema, César? São Paulo. É o seguinte, Gicovati, quando eu tinha 9 anos, eu me escondi no quarto para poder ver a minha mãe pelada. Sim. E deu certo o meu plano. Eu me escondi, eu vi, e depois disso eu fiquei muito culpado. Eu não sei se isso tem a ver, eu estou no 4º casamento. Eu gosto de fazer sexo todos os dias, e dessa vez eu estou casado com uma afrodescendente. E ela tem o mesmo pique sexual que eu. Mas desde que ela me pediu para fazer fio terra em mim, ela gostaria muito de colocar o dedo no meu ânus, eu não consigo mais transar com ela. Por quê? Isso me assustou, eu perdi até a ereção quando ela propôs. Eu achei uma coisa... não me soa bem, eu não funciono por aí. Na realidade, a região externa, principalmente do ânus, é bastante excitável mesmo, né? Ou não? Você ficou com medo? Muito. E por conta disso, as 2 filhas dela têm dado em cima de mim. Eu tive um sonho que eu estava transando com as filhas dela, e aí eu me lembrei desse episódio da minha mãe. Eu sei que eu não estou bem. Acho que está fazendo muita confusão aí, hein, César? Porque são coisas completamente diferentes. As filhas
dela darem em cima de você, realmente é uma coisa muito chata, e não sei nem como é que se resolve isso, talvez avisando ela. Ela sabe disso? Eu não tive coragem de contar. A mais velha já me pegou pelado, e uma vez eu acordei, ela estava mexendo na minha área genital. Quantos anos ela tem? Ela já vai fazer 19. Essa é uma situação delicada. Agora, é mais delicada, inclusive, mais difícil, na minha opinião, do que a questão, vamos dizer assim, de você ficar com tanto medo da estimulação da região anal, porque parece que os homens têm um pavor ligado à homossexualidade, né? De maneira que evidentemente ficam muito assustados com qualquer coisa que tenha a ver ou que mexa com a questão da região anal, mas não é grave e nem importante. Também parece que você é um cara que tem um erotismo, uma sensualidade bastante ativa, não é? Sim. De maneira que isso, de alguma maneira, chama a atenção, inclusive, das filhas da sua atual esposa. Essa sua esposa não tem problema de acompanhar o seu ritmo sexual? Não, né? Pelo contrário. Desde que ela me propôs... Bom, a gente faz de outro jeito, né? A gente não está tendo a relação de penetração, mas... Bom, tá estranho, isso é que é. Sei. O fato é o seguinte, eu acho que você podia se dar muito bem, talvez buscando um pouco de ajuda psicológica mesmo, viu, Sérgio? Porque acho que você está confundindo um pouco demais as coisas. E a situação, no fundo, você sempre sonhou com uma parceira sexual bastante ativa, não é? Sim, os meus três anteriores provavelmente não eram, justo essa que é ativa e participante, parece que quem está encrencando é você. Vê como é que é a vida, né? Nossa, é mesmo. Então, presta atenção. É mesmo? Isso. Então, fica atento aí, porque eu acho que você está sabotando aquilo que você sempre quis. Presta atenção nisso, pensa mais um pouquinho e quem sabe vale a pena procurar um pouquinho de ajuda psicológica para se acalmar. Um abraço para você. Aqui temos mais um outro ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Boa noite, Reginaldo, São Paulo. São Paulo. Pois não, Reginaldo. Doutor, eu tenho 46 anos, eu sou diabético hipertenso e eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Mas eu tenho com essa ansiedade eu tento me controlar. Muito bem, há 3 meses atrás, pela manhã, eu tive um episódio assim, uma sensação que eu estava... eu acordei, fui ao banheiro, e quando estava urinando, tive uma sensação que eu estava assim, morrendo afogado, me deu uma taquicardia, o corpo começou a tremer, sudorese, e foi uma coisa terrível, eu tinha vontade de gritar, e etc. Muito bem, eu fui ao pronto-socorro, e o médico diagnosticou que eu estava com síndrome do pânico. Eu fui a um psiquiatra depois de 3 dias e realmente ele identificou que eu estava com síndrome do pânico. Ele me prescreveu a medicação sertralina e Rivotril 1 miligrama. Muito bem, nesse fato que ocorreu o episódio, eu estava com uma descompensação muito grande do diabetes e um quadro infeccioso muito grande, inclusive bactéria no sangue, e tive que tomar medicamentos. Eu tenho uma dúvida muito grande. Esse psiquiatra mandou eu fazer um tratamento com uma terapêutica individual. Eu fiz durante 1 mês. Muito bem, estava me sentindo bem, normal. E a psicóloga mandou eu fazer uma terapia em grupo, onde que eu estive na semana passada. Mas eu, diante desse grupo, cada um relatando os seus fatos, tudo, eu me senti muito mal, doutor. Pessoas relatando que estava suicidando, tudo, me senti muito bem, muito mal. A minha dúvida seria o seguinte: eu tenho esse síndrome do pânico, ou foi essa crise que eu tive há 3 meses atrás, foi de ordem
física ou não psíquica? Eu tenho essa dúvida. Eu estou diminuindo o medicamento sertralina. Quanto você toma de sertralina agora? 50 miligramas eu tomei durante um mês. Reduzi ele para metade do comprimido. Por conta própria? Por conta própria. Então, Reginaldo, por conta própria eu nunca vou recomendar muito para você, porque eu sou médico também e eu não gosto muito da iniciativa dos pacientes de fazer. 50 é uma dose baixa já. E, na realidade, apesar de estar tomando o remédio, você teve esse mal-estar aí na terapia de grupo, né? Eu acho assim, que provavelmente o primeiro mal-estar você teve em decorrência da descompensação do diabetes, que, aliás, você devia tomar cuidado e cuidar melhor disso, né? Inclusive, tendo já hipertensão, problemas infecciosos, etc., não é brincadeira. Você está negligenciando muito mais do que devia a questão física do diabetes. Agora, eu acho que, além disso, uma vez que dá o mal-estar, o indivíduo fica, ainda que o mal-estar tenha uma origem física, você depois fica encanado, preocupado, entendeu? E se sente inseguro e ameaçado, encanado, preocupado e inseguro, pode começar a haver repetições do mal-estar. E essas repetições é que acabam por determinar a característica da síndrome do pânico, de modo que eu acho que vale a pena, sim, continuar tomando remédio mais um pouquinho, e se você não se deu bem com a terapia de grupo, eventualmente pensar na terapia individual. Ou então só tomar remédio, porque eu penso que a medicação, talvez por mais alguns meses, mas não menos de 50 miligramas de sertralina por dia, pode lhe ajudar bastante a desencanar do mal-estar, junto, naturalmente, com cuidados muito adequados que você não fez, no sentido de cuidar seriamente do seu diabetes. Temos agora ainda uma pergunta gravada, né? Meu nome é Joana, eu sou de Franca, gostaria de perguntar para o Dr. Flávio, que eu sou uma pessoa que não sou feliz no casamento, porque meu marido não é um companheiro, não é amigo, e a gente está casado há 28 anos, mas nós até temos relações, mas não tem sentimento, não tem beijo, não tem carinho. E o que eu queria era uma pessoa para me fazer companhia, para trocar ideia, bater um papo, e uma relação muito fria. E eu não tenho coragem de sair desse casamento. E eu não tenho condições econômicas para me manter. E essa é uma das coisas que me faz ter muito medo de sair do casamento, porque em casa eu tenho tudo, ele é um provedor da casa. Queria saber o que eu posso fazer, se tem algum jeito de eu criar essa coragem. Eu tenho vontade, isso está decidido dentro de mim, mas eu não tenho coragem. É essa a pergunta. Sim. Joana, então, eu só posso dizer a você o seguinte, a situação é bastante embaraçosa, porque realmente falta companheirismo, falta intimidade, falta aconchego, falta todos os ingredientes, vamos dizer assim, daquilo que se poderia chamar de relação afetiva de boa qualidade. Ao mesmo tempo, o marido é provedor, você não tem a autossuficiência necessária para poder ter uma atitude mais radical, né, de se afastar mesmo, e acaba tendo que aceitar essa situação incompleta. Eu acho que a única coisa a fazer mesmo seria você se empenhar em conhecer você mais profundamente, empenhar em se desenvolver emocionalmente, em conhecer melhor a vida, eventualmente até mesmo tentar encontrar algum tipo de atividade no qual você pudesse imaginar um dia a sua autossuficiência, inclusive material, e também imaginar um pouco mais de autossuficiência emocional, tentando, ainda que num projeto que possa demorar anos, um dia conseguir chegar num destino, vamos dizer assim, mais compatível com uma vida digna que nesse momento está lhe faltando. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Boa noite, Dr. Flávio Gicovati. Meu nome é Conceição Duarte. Gosto muito do senhor e da CBN também. Muito obrigado. Eu gostaria de saber o seguinte, Dr. Flávio, por que é que a gente tem uma tendência, ou pelo menos eu tive, e conheço muitas pessoas que também fizeram a mesma coisa que eu, de voltar para o primeiro, não o primeiro amor, mas
a gente casa, ou então vamos lá para trás, namora um, namora dois, aí casa com o terceiro, vive com ele, depois acaba tudo e a gente volta para esse primeiro amor. Por que isso acontece? É comum isso? Não é incomum, não. Aconteceu com você? Aconteceu, sim. Então, eu fiquei 10 anos separada do meu marido e voltei com ele. Então, no momento você está casada com o primeiro marido, é isso? É isso aí, é Tá isso bom. mesmo. E depois de 10 anos separada dele? E depois de 10 anos separada dele. E teve casada na primeira vez, quanto tempo com ele? 1 ano e 4 meses. E se separou por quê, Conceição? Separamos porque nós temos 22 anos de diferença. Eu tenho 53, ele 75. Aí foi muito difícil o primeiro momento, em função dele ter a família dele, filhos e tal, e eu não tinha filhos. Eu tive os meus namoradinhos, mas quando conheci este meu marido, fiquei apaixonada e tal, largamos barcos e redes e fomos viver juntos. Ele tinha muito, muito, muito ciúme, e aí eu não segurei a barra, ele também não. Me separei, fui embora, vivi no Rio, tive meus filhos, casei de novo lá 2 vezes. Casei assim, vivi com uma pessoa, depois vivi com outra. Esse meu terceiro, então, seria meu terceiro marido. Eu tive 2 filhos. Me separei dele, voltei e casei com esse marido que eu estou novamente, que eu estou casada há 21 anos, que é o meu primeiro. O primeiro com o qual você já está há 21 anos. Há 21 anos. E é um dos 3 relacionamentos, Conceição. Qual deles é o mais rico, mais cheio de afinidades, com qual você se dá melhor? Dos 3, são coisas bem diferentes, doutor Flávio, mas eu acredito que esse seja o mais rico. Foi o mais rico para mim, de todo jeito, foi o mais rico. Mas eu lutei muito tempo para aceitar esse amor que eu tinha por ele. E hoje eu entendo esse amor, eu compreendo e tal, mas eu gostaria de saber o porquê da gente voltar e por que muita gente perto de mim também vive isso. Nem sempre fez o que eu fiz, de voltar para casar e tudo mais. E eu tinha 2 filhos quando eu casei com ele. Eu já vim com os filhos mais ou menos criados, 2 anos e 4 meses e 3 anos e 7 meses o outro tinha. Mas, e ele se deu bem com esses novos membros? Maravilhosamente bem, maravilhosamente bem. Também foi muito difícil os 2 primeiros anos, muito, muito difícil. E depois, eu ainda como uma mãe, querendo pôr meus filhos embaixo da asa o tempo todo, percebi que devagarzinho eles estavam sendo conquistados por ele e vice-versa. Até que a minha mais nova, que tinha 2 anos e 4 meses, começou a chamar o meu marido de papi. Sim. E assim foi. Hoje eles estão com 25 anos e 24, 23, 24 e está tudo bem. Nenhum mar de rosas, nenhum como é que se diz, nenhum terremoto. É uma família super normal, onde a gente tem momentos de grande alegria e momentos de tensão, um fica meio cheio do outro e um estresse. Quem é mais bravo, você ou ele? Quem é mais bravo? Ele tem um gênio muito forte e eu sou brava. Então, os 2 têm gênio forte, né? Os 2 têm gênio forte. Então, tá bom. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acho o seguinte, essa coisa de voltar ao primeiro, ou ao amor mais intenso, depois de algumas outras experiências, eu já vi acontecer várias vezes, em todas as idades. Né? Às vezes a pessoa namora, rompe um namoro, não sabe bem por quê, principalmente quando é na adolescência, que se casam, etc. E 20 anos depois, ou 15 anos depois, se reencontram e pode ressurgir um sentimento de uma intensidade muito grande, apaixonar-se pelo primeiro amor de novo e já com mais vivência e mais experiência. Provavelmente isso não aconteceu já na primeira vez de ficarem juntos, porque o medo, provavelmente, da felicidade, o medo da fusão muito intensa, da intensidade da paixão, assustou tanto a você, eventualmente, quanto ao seu marido, de maneira que vocês acabaram por evitar a continuidade, o próprio ciúme, problemas que vinham de antigo relacionamento dele, enfim, motivos menores acabaram por impedir a realização sentimental naquele momento. Anos depois se reencontram numa condição talvez de maior maturidade e com mais coragem para viver essa felicidade sentimental. Eu diria que provavelmente esse retorno para a relação original
é aquilo que talvez devesse ter sido... nunca deveria ter, talvez, terminado esta relação. Mas aí a gente fala depois, né? Depois a gente sabe tudo. O problema é que, do ponto de vista sentimental, sempre que existe um apego muito intenso, sempre que existe uma tendência muito grande para a gente ficar muito grudado e muito fundido com outra pessoa, os dois se juntando quase como está escrito na Bíblia, mesmo numa só carne, parece que isso determina uma força contrária. E essa força contrária quase sempre vence e acaba por determinar a separação. E num outro momento pode haver um resgate dessa relação, o que é uma sorte, e as pessoas mais maduras, mais sofridas, mais vividas, com um pouco mais de coragem, enfrentam este problema que não estavam conseguindo dar conta naquele primeiro momento da relação. Agradeço muito a sua participação e tenho aqui agora um e-mail que é o seguinte. Pedro, de Piracicaba. Doutor, minha filha tem compulsão por compras. Ela tem um bom salário, mas vive endividada. O noivo dela também tem essa compulsão, num nível também alto. Como posso ajudar a minha filha? Então, Pedro, na realidade a situação é um pouco difícil, porque o fato do noivo ter compulsão parecida provavelmente faz os dois aí uma turminha braba, difícil de você conseguir interferir muito, né? Hoje existe uma sociedade que pressiona terrivelmente na direção de consumo, uma sociedade que obriga quase que as pessoas a viver consumindo loucamente. Nem todo mundo ganha o suficiente para tudo aquilo que gostaria, mesmo quando ganha bem. Quer dizer, a sociedade é de tal forma fundada no consumo, de tal forma baseada claramente em cima de que só tem posição, só é feliz, só tem status quem realmente tem todos os bens que estão na moda naquele momento, as bolsas, os sapatos, as roupas, as calças, tamanho volume das coisas que surgem a cada dia, celulares novos, não é? Os novos MP3, equipamentos eletroeletrônicos, automóveis, o tempo todo coisas sendo inventadas para a gente consumir. Qualquer pessoa que não for muito comedida, mesmo tendo um bom salário, pode perfeitamente viver endividada. E só mesmo pessoas bastante disciplinadas e firmes que conseguem não cometer esse tipo de desatino. É um tipo quase de vício, não é? Que exige um tratamento específico, um tratamento psicológico. Na realidade, é difícil ajudar por outro caminho. Sempre um trabalho psicológico pode ter alguma serventia, mas sempre lembrando também que se trata de uma doença social, de uma sociedade que pressiona de tal maneira nesta direção, fica realmente muito difícil da gente conseguir se controlar. Temos agora mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Ricardo, doutor Flávio. Pois não. Tudo bem? Tudo. Doutor Flávio, eu faço terapia e depois de muitos anos eu descobri que somente com intervenção medicamentosa eu consegui solucionar meu problema. E estava num casamento, estou ainda há 2 anos, aonde sinto que a minha parceira também tinha o mesmo problema. E depois de muita resistência, inclusive sua colega, ela também aceitou a intervenção medicamentosa num quadro de distimia. Só que agora ela engravidou e teve que suspender o medicamento. E então as oscilações de humor, tudo, voltaram e está muito difícil. O que poderíamos fazer? Qual é o remédio que ela tomava antes de engravidar? Na verdade, é o da fluoxetina, o princípio ativo. Fluoxetina, né? E você também toma? Eu também tomo. Todo mundo toma fluoxetina? Eu acho que devia colocar na água para todo mundo. Já podia botar também. Na mamadeira do futuro bebê. Então, eu acho o seguinte. Evidentemente, ninguém recomenda o uso de antidepressivos durante os primeiros meses da gestação, apesar de que algumas vezes eu tive mesmo pacientes que estavam tomando medicamento e continuaram tomando por força de necessidade imperiosa durante os meses, todos os 9 meses da gravidez, e nunca ouvi também nenhum relato de malefício efetivo derivado do uso de antidepressivo durante a gestação. De maneira que eu penso que
talvez a partir do 4º mês seria interessante ela voltar retomar, a tomar, né? Agora, ou eu aumentar a dose? Você, por enquanto, você aumentar a dose sim para ter mais paciência e tolerância. É possível também que a partir do 4º mês nem precise da fluoxetina, porque muitas mulheres ficam... É seu primeiro filho? É o primeiro filho nosso. Então, pode ser que ela, na verdade, a partir do 4º mês fique tão bem, tão feliz com o nenenzinho que ela começa a sentir dentro dela, que não vai precisar de medicamento nenhum. E porque a condição para engravidar, inclusive fizer uma inseminação, tudo, foi ela que submeter a tratamento. Só que eu não sabia depois desse anverso da moeda, né? Mas isso aqui eu acho que talvez você tendo um pouquinho de paciência, a partir do 4º mês, as mulheres não raramente, mesmo as que têm a distimia, quer dizer, é a alteração de humor, né? Isso. Mais para depressivo, pelo tipo de remédio que Exato. toma, isso às vezes inclusive melhora muito, até porque uma parte das alterações de humor desse tipo nas mulheres tem a ver com variações hormonais, que a partir do 4º mês se estabilizam, de maneira que você pode ser mais otimista do que você está pensando. De repente vai ter uma mulher novinha daqui a muito pouco tempo. Temos agora mais um ouvinte. Seu nome, por favor? É Jorge. Jorge, de onde você fala, Jorge? É São Paulo. Pois não. Então, doutor, a minha pergunta é a seguinte. Há coisa de 1 ano e meio, há 2 anos atrás, surgiu em mim assim, uma vontade muito forte de usar trajes femininos. Tipo lingerie, essas coisas, por exemplo, camisolas. Isso eu estou curtindo muito isso, curto, fico em casa às vezes sozinho, usando minhas roupas. E eu estou sentindo que está começando a prejudicar meu relacionamento com outras mulheres, entendeu? Você é casado, Jorge? Eu já fui casado e, numa ocasião, também usava as roupas femininas da minha ex-mulher quando ela saía de casa. E ela via ou não? Ela Não. sabia ou não? Não sabia. Você tem quantos anos? Eu tenho 49. Sim. Isso sempre existiu, esse tipo de desejo para você? Sempre existiu. E recentemente eu comecei a conviver isso melhor dentro de mim, né? Antes era quando eu bebia, usava algum tipo de droga. Agora, normal, eu tô... E a sensação é uma sensação de ficar com um erotismo muito grande quando está usando essas roupas? Muito erotizado. E você acaba se masturbando depois? Isso, também. Então, esse tipo de comportamento ligado à sexualidade, que não é tão raro e nem tão comum, né? Eu, pessoalmente, não consigo ver exatamente explicações muito definidas, né? Mas, obviamente, envolve algum tipo de, se você quiser chamar assim, de inveja masculina em relação às mulheres. Eu acho que, na realidade, quando o Freud falou da inveja do pênis, ele falou de coisas muito incompletamente, porque eu penso que uma das características maiores da nossa sexualidade é a inveja que os homens têm das mulheres. Os homens têm muita inveja do poder das mulheres sobre os olhos deles, porque os homens são despertados visualmente pelas mulheres e a recíproca não existe, de maneira que muitas vezes, quando um homem se imagina numa posição mais feminina, usando as roupas lingeries, etc., ele provavelmente experimenta a sensação que ele imagina a mulher sente quando ela é o objeto do desejo. Essa seria uma das hipóteses explicativas, a única que me vem agora. De todo modo, se não te atrapalha muito, muitas vezes, inclusive, existem mulheres que não se incomodam e até curtem esse tipo de prática erótica. Se isso vier a atrapalhar, e a você em particular, seria o caso de buscar uma ajuda psicológica mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte ainda ao vivo. Seu nome, por favor? Alô? Oi. Oi, seu nome? Rodrigo. Rodrigo, qual é o problema, Rodrigo? Doutor, é problema sobre a minha namorada, que ela tem 19 anos e é deficiente visual assim como eu, e teve o nervo atrofiado, né? Então, como ela teve esse problema todo, ela é toda criançona, toda meninona. E o que eu queria saber mesmo é que ela tem muito medo, sabe, doutor? Medo? Medo, ela, de tudo, de quase tudo praticamente, isso. Por exemplo, ela não pode ver um cachorro na rua que ela fica apavorada mesmo. O cachorro pode estar como for, pode estar deitadinho no cantinho lá dele, ela
Rodrigo, quando você fala de deficiente visual, ela enxerga um pouquinho? Ela enxerga mais do que eu. Mais que você. Você também enxerga um pouquinho? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Então, você acha que por causa disso ela ficou um pouco... essa deficiência dela é desde nascença, desde pequenininha? É desde pequenininha. Você também? Eu também, desde nascença. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Sei. E você não tem medo? Não, eu não tenho. Não fica mais inseguro pelo fato de enxergar pior? Não, eu não tenho esse problema, não. Não, né? E ela, pelo jeito, é que ficou mais assustada. Ela foi muito, mimada? Com certeza. Até hoje ela é pela mãe dela. Muito mimada. Eu acho que o problema talvez maior seja esse mesmo, né? Porque ela também, ela não gosta de ser contrariada, sabe? Ela fica logo com raiva, qualquer coisinha ela fica com raiva, ela fica nervosa, muito nervosa, entendeu? Isso é uma imaturidade emocional bastante grande da parte dela, né? Porque aceitar bem contrariedade e frustração é um dos sinais mais importantes da gente ter maturidade, né? Porque as crianças é que são assim, né? Quando você fala não para elas, batem o pé, esperneiam e gritam. Mas ela é toda criançona. Eu sei, mas ela está na hora de começar a crescer. E você não deve ser muito tolerante, não. Porque se você for muito tolerante com as criancices dela, você está reforçando a pior parte da alma dela, entendeu? Então, talvez seja o caso de você sempre, inclusive, até conversar com a mãe dela, mas principalmente você ter uma atitude firme de pressionar ela na direção do crescimento, ou seja, deixar bem claro que se ela continuar com comportamentos assim imaturos, não vai ser uma boa para você, né? Porque essa imaturidade é muito chata, viu? Então você seja um pouquinho mais rigoroso, porque eu acho que você vai se beneficiar bastante com esse crescimento dela. Os medos fazem parte da imaturidade, não acho que o medo tenha vida própria, não. Agradeço a sua participação. Tem mais um e-mail aqui que eu gostaria de ler. Dr. Gicovati, é possível a transmissão do vírus da AIDS através do sexo oral? Tenho 26 anos, perdi a virgindade com uma garota de 20 anos com quem me relacionei durante 1 ano. Ela já havia praticado sexo em relacionamentos anteriores. Sempre usei camisinha, mas praticávamos sexo oral sem qualquer proteção. Passei a ficar preocupado com a transmissão de alguma doença sexualmente transmissível depois que terminamos o namoro. Ela disse que os parceiros anteriores usavam camisinha durante a relação sexual, mas creio que praticavam sexo oral da mesma forma que ela fazia comigo, ou seja, sem a camisinha. Rogério, eu penso que não há um risco muito grande da transmissão do vírus da AIDS pelo sexo oral, e principalmente quando você é que está praticando o sexo oral na moça. Se a moça faz o sexo oral em você, ela é que teoricamente poderia correr o risco, porque na verdade o contágio com o vírus da AIDS é sempre do sangue, ou então por meio do contágio do esperma com o sangue, não é? Na hora de uma relação do sexo oral, se você está fazendo o sexo oral nela, não existe esperma vamos dizer assim, na situação, e só se houvesse um sangramento enorme da sua boca, encontrando uma outra região igualmente sangrante na região do clitóris da sua namorada, o que é muito improvável. E o inverso, quer dizer, ela tendo contato com o espermatozoide mesmo na região da boca, dificilmente isso poderia implicar em algum problema, a não ser que ela tivesse também uma ferida aberta e sangrante na região oral, o que também é incomum. O que é sempre importante lembrar é que o contágio do vírus da AIDS se dá por força ou por conta das relações do contato entre a região, vamos dizer, alguma região de sangramento aberto, sangue vivo, e o espermatozoide. De maneira que, neste caso, o contágio mais perigoso mesmo, por exemplo, seria através do sexo anal, né, praticado sem camisinha, o que é realmente uma coisa quase suicida ou quase criminosa. Eu penso que esse é o tipo de situação que tem que ser evitado, vamos dizer assim, dramaticamente, né? O uso da camisinha é absolutamente fundamental, sempre, a não ser naquelas relações
absolutamente monogâmicas e nas quais os dois estão limpos, quer dizer, os dois estão fizeram exames de sangue que definem que não existe nenhum problema ligado à contaminação e, neste caso, certamente podem praticar o sexo sem a camisinha. Mas, se não, em todas as outras situações em que não existe essa relação estável, é sempre muito recomendado o uso da camisinha. No Divã do Gicovati tem produção de Alessandra Dias, Petra Chaves, Fernando Galo e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Williams Fernandes, a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares.